A transformação de uma companhia ela é sempre de cima para baixo. A liderança é uma permissão dada pelo liderado. Errou, arruma e continua seguindo o seu caminho. Comandante, olha só, eu tenho um aviso muito sério para você. Se a cada ano que passa a sua empresa está continuando na mesma, você vai ser removido pelo próprio mercado. Para fazer a empresa crescer, é preciso inovar. E se você continua fazendo a mesma coisa sempre, só tem um caminho para você. E esse caminho é o caminho da falência. Sua empresa vai acabar. Então, a gente vai fazer aqui um podcast um pouco diferente hoje. Nós vamos abordar um tema que é muito interessante e nós vamos quebrar algumas regras e vamos quebrar algumas crenças aqui. Então, eu sou o Rogério Valentim, CEO do EAG. Eu sou Marcelo Toledo, fundador e CEO da Clivo. E eu sou Marcelo Germano, o criador do método EAG. Que legal estar aqui com o Marcelo. Excelente. Pro comandante que está assistindo, a gente está ensaiando fazer esse podcast já faz, acho que um semestre ou mais, né? Mas hoje deu certo. Muito legal, já começamos super bem, ganhei um livro autografado do Marcelo. Eu já tinha ouvido falar muito de você, mas não tinha tido a oportunidade de conhecer você pessoalmente. Prazer, cara. Demais estar aqui com vocês. Já o último podcast incrível, já cheguei animadaço aqui. Meu, vai ser muito legal esse aqui também, ó. Hoje nós vamos falar aqui, então, sobre como fazer uma empresa crescer rápido, manter o crescimento através da inovação. Vamos quebrar um pouco desses tabus do que é inovação, que inovação não é só inventar o iPhone, certo? Eu acho que a gente vai falar um pouco disso aqui. E para entregar o ouro mesmo aqui, nós convidamos o Marcelo Toledo, que vai trazer esse assunto aqui para nós. Marcelo, ele já é empresário há mais de 25 anos, é isso mesmo? Foi fundador e CEO atualmente da Clivo, já foi diretor do Nubank, CTO de empresas como a Vex, Oi, LTM, host do podcast Excepcionais e autor do livro Um Caminho Revolucionário para o Sucesso da Empresa. Dono. É isso? Dono, Um Caminho Revolucionário. Pulei aqui, perdão. Isso aí. Dono, Um Caminho Revolucionário para o Sucesso da Empresa. Esqueci de alguma coisa, Marcelo? Cara, mentor do G4. Cara, não era do mundo de educação, acabei virando do mundo de educação. Isso daí hoje é Hoje, o Marcelo estava me perguntando nos bastidores, o que você está fazendo? Eu falei, cara, hoje eu estou mais dando palestra e treinamento do que qualquer outra coisa, sabe? Esse mundo de produção de conteúdo e de conversar com as pessoas, como vocês estavam falando no podcast anterior, ele vem naturalmente. E eu nunca dei muita atenção porque sempre competia com a minha empresa. Você fala assim, pô, entre dar palestra e tocar minha empresa, eu tocar minha empresa, né? Como a gente está em transição de ciclo, hoje minha vida é muito mais dar palestra e treinamento e etc. E isso ajuda a empresa a girar. Exatamente. Então, obviamente que quando as pessoas vão lá, e aí, Toledo, isso daqui... Aí eu falo, vamos fazer um evento? Aí eu vou lá, faço o evento, dou um treinamento para eles. Galera curte demais, se empolga e tal. Então é muito legal, cara. Então, bora botar pra rachar? Bora de quem que é essa frase? Nós começamos falando aqui que a gente tem que dar o crédito, né? Mas bora, eu gosto dessa frase do Caio, né? Eu gosto do Caio porque o Caio Carneiro, ele fala assim, bora botar pra rachar, né? Então vamos botar pra rachar aqui. Legal? Ô Marcelo, eu gosto que você gravita em cima das narrativas que a gente usa, que é cultura, liderança e gestão. Mas pela tua trajetória no mundo da tecnologia, e a tecnologia está sempre buscando inovação, eu queria juntar, né? Como a cultura, a liderança e a gestão, ela apoia a inovação para que a empresa faça uma revolução, né? Seja revolucionária, ou pelo menos evolucionária, né? Porque se estiver evoluindo, já está num bom caminho, né? Porque tem empresas que não evoluem. Então, assim, uma empresa que quer fazer diferença, né? Que quer ter inovação. Quais são os pilares? Quais são as bases? Por onde ela começa? Marcelo, ontem, eu estou escrevendo meu segundo livro. E ontem a editora me pediu, me dá uma fonte disso, Marcelo. Aí eu fui pesquisar a fonte, eu falei, olha aqui, ó. 80% dos líderes caem de paraquedas nessa posição. Nunca foram preparados para sentarem na cadeira que estão. Só que olha o tamanho do impacto, cara. No mundo dos negócios, a gente sempre está olhando para Pareto. Cara, como é que a gente faz o mínimo para ter o máximo de esforço? O líder, o gestor, ele é o mínimo para o máximo de resultado. Uma empresa deveria ter, no meu universo, a gente trabalha sempre em torno de um líder para 7 liderados.
Eu gosto desse número em torno de 5, para mim. Isso representa 14% de uma empresa, cara. Se 14% da sua empresa não está ultra preparada para saber o que fazer, para dar visão, para dar manutenção na cultura, para estabelecer metas claras, para desenvolver processos, para implantar sistema, esquece, meu irmão. Nem precisa falar de inovação, porque isso é o básico e é o feijão com arroz. Então assim, pô, adoro inovação. Acho que o Nubank fez muitas coisas inovadoras, né? Ontem eu tava refletindo, eu falei, cara, a gente construiu um banco do zero, 7 anos, 50 bilhões de dólares, 100% com agilidade, processos ágeis. Todas as empresas, todos os times do Nubank trabalham com squads. Somos obcecados por times pequenos. Todo mundo trabalha orientado a dados. Na hora que você olha esse tipo de coisa, você fala assim, cara, o que o Nubank fez? Pô, ele fez diferente. Ele sabe que o modelo tradicional já não funciona mais. E que a gente precisa repensar, precisamos testar. E ele testou. E não só testou, como fez toda a diferença. E como eu vivi o Nubank, mas também vivi a Oi, eu sei o que não funciona. Porque a Oi é uma empresa orientada à função. Então tem o time de marketing, tem o time de vendas. Só que esse modelo é utilizado desde a indústria, desde Ford, é assim que funciona. É um modelo que funcionou, um modelo que deu muito resultado, mas que ao longo do tempo vai se tornando defasado, né? Total. E eu percebo, Marcelo, que existe um limiar, assim. Vai bem até um certo tamanho de empresa. Na hora que você chega num determinado tamanho, você começa a ter muitos conflitos entre as áreas. E era o que eu via na Oi. Porque você não representa mais a empresa, você representa a sua unidade, o seu time. Porque você tem que defender a sua meta. Porque se você não bater sua meta, você não ganha seu bônus. Então, entre ajudar o próximo, que é o coleguinha do lado, que tem a meta dele para bater, eu vou bater a minha, que se ferre você. E aí pronto, você acaba criando um ambiente extremamente político dentro da companhia, que é péssimo. Então a cultura que se estabelece é uma cultura rasa, é uma cultura de não colaboração, é uma cultura que vai atrapalhar demais o progresso. Agora, quando você começa a olhar para o mercado, você olha para empresas mais maduras, como Facebook, Google, Amazon, etc., existe uma coisa que eles são obcecados. Eles são obcecados por times pequenos. Cada um fala do seu jeito. A Amazon fala, o time precisa ser alimentado com 2 pizzas. Como que fala? Two pizza teams. Exatamente. Two pizza teams. Exatamente. Aí você fala assim, pô, o que significa isso? Cara, passou de 2 pizzas, irmão. Tá grande demais o time, splita, um novo líder, 2 times separados. Teve uma entrevista, depois que o Steve Jobs morreu, com a mulher dele, o Tim Cook e o Johnny Ive. Respectivamente, o atual CEO da Apple e o chefe de design, que fez todos os principais produtos até hoje. E o jornalista perguntou, o que não mudou depois que o Steve Jobs morreu? E eles falaram assim, nós continuamos obcecados por times pequenos. E isso não é à toa. Porque o que a gente está falando aqui em gestão de time é um problema matemático. Quanto mais gente a gente tem, mais links de comunicação. Nós estamos em 3. Então, existem N possibilidades entre nós 3 de comunicar. Mas como é logarítmico, na hora que a gente começa a chegar ali em 19, 20, 25 pessoas, você já está passando, cara, para um nível de links que é ingerenciável. Não dá para gerenciar mais. Por isso que não funciona. Você sabia que tem um experimento, quer dizer, eu vou tentar lembrar ele, mas existe um experimento que foi feito assim. Por exemplo, se você colocar uma pessoa para puxar corda, aquela pessoa sozinha, ela vai conseguir puxar uma determinada quantidade de força ou de peso, né? Então, ele está fazendo um esforço. Então, você põe a pessoa segurando a corda, ela está fazendo um esforço, você está medindo o esforço dela. Quando você põe uma segunda pessoa, a soma dos 2, ela vai se permanecer a mesma, talvez tenha um pouquinho a mais de força 2 pessoas puxando junto. Quando você coloca 3 pessoas, por incrível que pareça, você imagina que a força total aumenta, mas a força individual diminui. Olha só. E esse número vai aumentando até a 8ª pessoa. Quando você coloca... Então, imagina que 8 pessoas junto vai puxar uma corda, vai fazer força e, sei lá, eles vão conseguir puxar 1 tonelada. Quando você põe a 9ª pessoa, elas vão puxar menos que 1 tonelada. A 9ª pessoa, ela não tem ganho marginal. Muito pelo contrário. Ela tem perda. Existe um experimento, eu não lembro agora onde foi que eu li isso, mas você vai ganhar até a 8ª pessoa nisso. Colocar para puxar corda. A primeira consegue puxar
uma soma. Quando você põe 2, a soma aumenta, 3 aumenta, 4 aumenta, 5 aumenta, 6 aumenta, 7, 8, na 9ª diminui. Sabe onde eu vivi isso, Marcelo? Todos os lugares que eu passei tinha escassez de dinheiro. Pô, que empresa que você trabalha que não tem limitação de recursos. Não dá para investir tudo, né, CEO? Você pega e fala assim, vou aprovar tudo. Não dá. Chega no Nubank, é o contrário. Você era pressionado para contratar mais gente. A premissa é, a empresa cresce com pessoas, então a gente precisa contratar gente. Só que quando você tem excesso de pessoas, o que acontece? Exatamente esse efeito. Você fala, cara, tem gente para fazer tudo. Sobrou um pedacinho para eu fazer. Aí o cara faz o pedacinho dele e depois? Já tem todo mundo fazendo. Então, assim, a escassez de recurso, ela é importante. Ela dá aquele gás a mais, que você pega e fala assim, cara, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não mostrar pra todo mundo aqui que a gente precisa se esforçar mais, não vai funcionar. Então eu consigo ver isso que você tá falando no mundo empresarial tranquilamente. A gente vinha conversando de manhã agora, né? Eu tava conversando com um amigo, fazendo um bench. Na equipe dele, ele tem um vendedor. E aí eu tava comentando com ele, pô, como que você tá fazendo tal coisa e tal? É um vendedor e tal. Margem de conversão do cara. Olha que espetacular. 80% de conversão. A cada 10 pessoas que esse cara conversa, ele vende... Muito bom. Muito bom. Muito bom. Quando eu volto à história e olho para nossa equipe menorzinha, 2 pessoas ali, 1 pessoa e tal, quando a gente fazia um processo de lançamento, analisando o dado, a gente também tinha. Hoje a gente olha e fala, caramba, a nossa margem em geral... Isso é em lançamento, né? Porque o lançamento, o cara chega quente demais, né? O nível de consciência é bem alto. Uhum. Mas a nossa margem, que é considerada boa, você vai ver, 30% de conversão de venda. Eu sei. Esse é o número que eu tenho na cabeça. Não é um negócio que já é bom, hein? Nossa, que sonho! Já é bom, né? Mas é um número bom. Qual que é o medo desse meu amigo? Por que a gente tá conversando? Eu queria dar um jeito de aumentar minha margem e ver o que ele tá fazendo diferente. E o medo dele é que na hora que ele aumentar um pouco o time, ele vai perder essa margem que ele tem hoje. E aí o que fazer? ó que bola trocada. Mas aí é modelo econômico. Você tem o máximo de receita, você vai ter um ponto ótimo que é o máximo de receita e você vai ter um ponto ótimo que é o máximo de lucro. Né? Na modelagem financeira, enfim, para quem resolveu fazer MBA, estudar essas coisas, a gente aprende. No final do dia a gente não usa nada disso, porque é complicado pra caramba. Mas você vai ter um ponto ótimo que é o máximo de receita, que necessariamente não é o máximo de rentabilidade. E aí dependendo da tua estratégia de negócio, você vai escolher o máximo de receita. Dependendo da tua estratégia de negócio, você vai escolher o máximo de rentabilidade. Não são os mesmos pontos, são pontos diferentes e é possível calcular isso daí. Mas pode ter uma questão aqui de fazer squads de vendas. Eu, por exemplo, assim, um problema clássico na área de vendas de empresas que trabalham funcional e escalaram. Usualmente a gente começa a dividir o time, SDR, quem gera o lead, quem converte o lead, quem faz o pós-venda, etc. Estruturamos lá todas as funções que você quer ter. Invariavelmente, uma área vai começar a depender da outra. Pô, não estou conseguindo vender porque o lead está chegando frio, olha a minha taxa de conversão, estou jogando um monte de lead fora, começa a reclamar. E aí depois, quando você, em alguns casos específicos, talvez não de vocês, mas... existem algumas áreas que você tem flexibilidade de vender mais ou menos. Projetos, por exemplo, você tem o céu é o limite. E aí o cara promete mundos e fundos. E aí quem se ferra é quem tem que entregar. E aí você acabou de criar um monte de área que depende uma da outra e que tem um conflito. Eu embaralho tudo isso e eu começo a criar áreas exatamente iguais. O objetivo é, do começo ao fim, gerar o lead e converter o lead e entregar o resultado. É um time. Então a gente está medindo todo mundo pelo mesmo objetivo. Quando eu faço isso, eu não tenho mais um time só, eu tenho vários times. E a grande sacada aqui é você poder comparar. Porque quando eu olho para um cara e vejo que ele tem 80% e o restante do time tem 30% de conversão, esse cara aprendeu algo que o restante precisa aprender. É nesse momento que a minha cultura empresarial precisa incentivar o compartilhamento de conhecimento. O conhecimento ele não pode ficar isolado, ele precisa ser compartilhado, porque é assim que a gente desenvolve a empresa. A empresa não pode viver de heróis. Esse cara certamente é um herói, mas ele será um herói ainda melhor quando ele transferir esse conhecimento para o restante do time, porque todo mundo vai bater próximo de 80%.
Essa é uma das coisas que eu adoro no mundo de squad. Times pequenos, você compara, ganha conhecimento, então invariavelmente alguém vai puxar a barra para cima. Esses eventos vão acontecer cada vez menos no futuro, mas ele vai acontecer. E na hora que alguém se destaca, compartilhe o conhecimento, mostre o que vocês fizeram diferente. Porque no fim das contas, para mim o que faz muita diferença numa empresa é a quantidade de experimentos que a gente roda, por hora, por dia, por mês, por trimestre, por ano. Se a empresa não está rodando experimento suficiente, ela não está aprendendo rápido o suficiente. Esquece inovação, você está matando a inovação na sua empresa. Inovação vem das coisas pequenas, não é em trazer um iPhone para o mercado e disruptar que antes era só botãozinho e agora você tem uma tela touchscreen. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando é como é que você tem uma melhoria contínua de todos os processos da sua empresa do começo ao fim. Tudo precisa ser questionado. E como é que eu sei se algo funciona ou não funciona? Experimentando. Tem que experimentar. Marcelo, foi legal você trazer isso daí. Eu quero dar um passinho para trás, mas eu quero voltar nesse lance do experimento. Uma das coisas que eu entendo que vai dar o nosso próximo ponto de inflexão no EAG, o nosso próximo ponto de virada, é uma mudança de cultura. A gente vai falar um pouquinho de mudança de cultura. Por que eu acho que a mudança de cultura... E eu sou um cara que fala de cultura no dia a dia. Mas a minha empresa hoje precisa de uma mudança de cultura, tá? E eu acho que é o que vai dar um ponto de inflexão. Por que eu falo mudança de cultura? O EAG surgiu por conta do Fórmula de lançamento. O Érico Rocha fez o Fórmula, entrei no Fórmula, entrei pro Mastermind do Érico Rocha, eu tinha um outro produto de uma outra empresa que não tinha nada a ver com o EAG. Mas quando eu entrei naquele ambiente, todo mundo falava, como que você consegue ter 2 empresas, mais de 100 funcionários e você consegue ter tempo? Me ensina a fazer o que você faz. E aí dessas conversas, me ensina a fazer o que você faz, legal, surgiu o EAG. Né? Então eu entrava lá num ambiente que era tudo empreendedor sedento, que estava empreendendo pela primeira vez ou que estava acertando pela primeira vez, já tinha algumas experiências frustradas, e aí a dor do cara era trabalhar 18 horas por dia, de segunda a segunda, não tem férias. Clássico. Né? Aquele negócio do, o empreendedor que tá na praia com o computador na praia, aquilo ali, enfim, não existe. A gente sabe que aquilo ali, enfim, para vender é bom, mas na realidade é totalmente diferente. Então todo mundo perguntava pra mim, pô, como que você consegue, né? Você tem mais de 100 funcionários, na época eu tinha 2 empresas. Mais de 100 funcionários, você tem 2 empresas, né? Você tem tempo, você viaja, você tira férias. Eu tirava 4 por ano. Né? Pô, você tira férias, você tem barco, você anda de barco dia de semana. Ensina pra gente. E aí foi disso que surgiu o EAG. E um dos nossos pilares sempre foi cultura. Sempre foi cultura. Mas por que eu acho que o nosso ponto de inflexão agora é uma mudança de cultura? Porque o que a gente aprendeu eu trago clientes baseado num expert, que sou eu. Né? Então é a presença do Marcelo, é o Marcelo nas redes, é um marketing tanto orgânico quanto pago, baseado na figura do Marcelo. Isso cria uma cultura, a cultura do expert. É uma cultura, né? Que é diferente da cultura do growth. Né? E aí, para falar, o que é a cultura do expert? Eu sou um especialista num assunto. Então, a gente cria tudo isso baseado na figura do especialista, né? E no mundo das startups, no mundo da tecnologia, eles têm uma outra cultura que eles chamam de growth. O growth é crescimento acelerado, que é baseado em experimentação. Hoje tem uma metodologia nova que chama CRO, né, que é otimização de conversão. Então, todos os pontos de contato que a gente tem com o nosso cliente, seja o Instagram, seja o nosso site, seja um material que a gente manda para o nosso cliente, esse material tem que estar, tudo isso tem que estar voltado, seja uma plataforma onde o cliente usa, seja um produto que o cliente usa, tudo isso tem que ter um olhar de otimização de conversão. Ou seja, tirar todas as frições para o cliente converter. E isso é uma nova cultura. É uma cultura de dados, você falou aqui de dados, é uma cultura de experimentação. Então você tem que experimentar muito. Então, por exemplo, se você olhar lá meu site, ele é o meu mesmo site há 4 anos. Pô, não dá. O site, toda semana você tem que fazer um teste AB. Né? Você vai olhar uma landing page, a gente está usando a mesma landing page faz uma eternidade. Não dá, numa cultura de crescimento, toda semana a gente muda, faz teste AB no site para ver o que converte mais. Você entra na plataforma para consumir ali um conteúdo da universidade corporativa, você tem que estar olhando aquilo e toda semana você vai fazendo experimentação de como você facilita para que o aluno que está na plataforma engaje, aprenda mais rápido. Então é uma questão de fazer experimentos, tirar a frição.
E isso é uma mudança de cultura. E para isso a gente tem que olhar para os dados, né? Quantas pessoas entraram aqui? Onde o cara parou? Que horas que ele parou? Por que ele parou? Então, você tem que olhar dado. O dado está dando muita informação, o dado não mente, né? Tem que olhar dado para fazer isso. Então, eu acho que esse é o nosso ponto de inflexão. E aí eu entendo que não adianta eu chegar para as pessoas e falar, faz isso. É uma mudança de cultura. Tem que educar as pessoas. Tem que trazer pessoas que já tenham isso na bagagem para trazer uma injeção de conhecimento, porque precisa do conhecimento. E aí, por que eu queria dar um passo atrás e depois a gente vai chegar nesse assunto? Você trabalhou na Oi, uma empresa mais tradicional, mesmo sendo da área de tecnologia, mais tradicional, a coisa não funciona na velocidade que deveria funcionar, até porque juntou um monte de empresa e a gente sabe que isso é um negócio bastante complicado. E você trabalhou no Nubank. Você pegou o Nubank do começo, né? Conta um pouquinho essa trajetória do Nubank, que é uma empresa que inovou muito, que testou muito, que começou com uma proposta única de valor, na qual ela fincou o pé e foi, e hoje todo mundo conhece o valor de mercado da Nubank, se eu não me engano, dos bancos brasileiros é o segundo, né? Em termos de valor de mercado. O Nubank hoje está valendo 40 bilhões de dólares e 90 milhões de clientes, sendo 80 no Brasil e 10 nas outras operações que ainda estão maturando, né? Você chegou no Nubank em que momento? Eu chego no Nubank onde a gente estava preparando para explodir, né? O Nubank ainda não era enxergado como um banco, ainda não era um banco. Era simplesmente um cartão de crédito, não existia nem a conta, a gente tinha um produto. O time ainda era muito reduzido, a gente tinha ali por volta de umas 150 pessoas. O time de tecnologia, eu sou engenheiro de software, né? Minha vida inteira construindo produto, então eu entro para ajudar o Ed, que é um dos fundadores. São 3 fundadores do Nubank. Ponto muito importante. A primeira coisa que eles fizeram foi que empresa a gente quer construir. E como a gente quer construir essa empresa. Qual que é o nosso sonho, como que a gente quer fazer isso. Isso é muito importante porque isso pauta quem a gente vai contratar. A cultura do Nubank, ela se estabelece muito em torno de trazer pessoas com excelência. E isso não significa que são pessoas somente caras, tá? A gente trazia pessoas excelentes que estavam no começo de carreira. Porque tem muita gente que acha que tinha dinheiro. Não, cara, o Nubank quase quebrou várias vezes. O Ed me conta histórias que ele falava assim, cara, a gente vai pegar o avião aqui, se a gente não voltar, não tem mais empresa. Não voltar com dinheiro. Tava indo para os Estados Unidos para captar dinheiro. Tava passando o chapéu. Exatamente. Passar o chapéu, porque daqui não sai mais leite, entende? E muito burocrático, né? O Brasil criou um ambiente durante muitos anos para evitar que entrasse concorrência. Então, cara, vamos surfar nossa onda aqui. Aquele momento era um momento onde a gente tinha as maiores empresas do Brasil e mais lucrativas estavam os bancos. E as empresas mais reclamadas do Brasil, os bancos. Então, assim, é um poço de oportunidade, porque certamente estão fazendo um trabalho péssimo e ainda assim estão lucrando pra caramba. Mas o que fez toda a diferença foi o como o Nubank trabalhou, porque contratou pessoas incríveis, times super diversos. Chegava num determinado momento, a gente tinha, assim, quase que 50-50 entre homem e mulher, 40% LGBTQ, já não sei mais nem falar as siglas. O Nubank se preocupava muito com essa diversidade e isso traz uma riqueza muito grande nas discussões do time. E muitos processos claros. Você entra no Nubank, cara, você vira assim, quase como um moedor de carne. Você sabe exatamente quais as reuniões você vai ter que participar, elas se repetem ao longo das semanas, dos meses. Então, você está vivendo a cultura da empresa. Com 7 dias no Nubank, você já está entrevistando. E por que entrevistar? Porque tem coisas numa empresa que não escala. E contratação numa empresa como o Nubank não escala. A gente dobrava todos os anos. Dobrar de 30 para 60 é fácil. Como é que você dobra de 1.000 para 2.000? E de 2.000 para 4.000? Que era o ritmo que a gente andava. E o pior, para a cultura, em qualquer momento que você tirar a fotografia, 50% do seu time tem menos de 1 ano de casa. Como é que você faz para a cultura de pessoas novas, inexperientes? Talvez menos de 6 meses. Talvez menos 6 meses. Então, como é que você faz para reverter esse cenário e garantir que quem está lá é a cultura que vai ser estabelecida, é a que vai permanecer, sabe? E isso se tornou verdade. Se não fosse, o Nubank não estaria onde é que ele está. Muito desacreditado, mas agora os resultados vieram muito fortes e o pessoal falou, acho que vai chegar. Acho que quem investiu no IPO não é doido não. O resultado vai vir.
Que legal. E ó, você falou uma coisa interessante aqui, né? Você falou que você tem que saber o que a gente quer ser, né? E aí eu vou contratar as pessoas de acordo com aquilo que a gente quer ser. Eu acho que a gente, quando olha para a cultura, começa olhando para isso. E essa é a mensagem que a gente tem que repetir todo santo dia. Eu gosto de falar que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. É por osmose que as pessoas vão entender isso daí. Quando a gente está pensando, eu tenho que estar com essas coisas muito bem trabalhadas. A cultura, a liderança e a gestão, elas estão entrelaçadas. Né? A pergunta que aparece para mim constantemente é o que eu trabalho primeiro? Né? A cultura, a liderança e a gestão. Eu falo, escolhe um, porque quando você trabalha as rotinas de gestão, aquilo vira cultura. É isso. Né? Quando você trabalha a liderança vai dar o tom da cultura. E quando você trabalha a cultura, você está impactando na gestão, porque a cultura está embebedada no onde eu quero chegar, quem eu quero ser, qual marca eu quero deixar, quais são os nossos valores, quais são os nossos rituais. Né? Dentro disso, desse crescimento acelerado, para vocês não perderem isso, quais eram os rituais, o que tinha de importante, qual que era o papel da liderança, como você exercia essa liderança para fazer acontecer, porque você liderou. A gente está falando de times pequenos, mas eu acho que embaixo da tua função devia ter centenas de pessoas. Como que você fazia isso? Teve um marco ali no Nubank que a gente começou a fazer uma transição de uma cultura complementar. Porque a cultura, ela é no nível empresarial. Todo mundo tem que viver isso, né? Todo mundo tem que estar sobre os mesmos conceitos. Só que a cultura ela tem que ser genérica. Ela tem que ser genérica ao ponto de servir para todo mundo. Ela não pode ser tão especialista ao ponto de atender somente uma parte da empresa, como, por exemplo, a área de vendas ou só o produto. Então, ela tem que ser genérica a ponto que cabe um pouquinho para todo mundo, né? Só que quando a empresa cresce, existem áreas da companhia que não se conectam mais com a cultura. Ela pode se conectar com o propósito, mas os valores, às vezes, não conectam tanto. Porque o que eu vivo no meu dia é o projeto que eu estou fazendo, é a missão que eu tenho. Então, a gente se inspirou muito num livro chamado Lift Off. Esse livro, ele explica o conceito de cultura do time. Então, você tem a cultura empresarial, ela é a mãe, ela é a que manda, todo mundo está sobre esse norte. Mas quando você estabelece a cultura no time, você está fazendo a missão daquele time. E eles estão construindo a cultura. Eles estão pensando nos valores que são fundamentais para o negócio dele. E quando você vai, por exemplo, um time de segurança de cartão de crédito e você vai para um outro time que é focado, por exemplo, em contas a pagar, vão ser valores completamente diferentes, missões completamente diferentes. Então, quando eu chego para uma pessoa e pergunto, o que você faz aqui? Ela vai te dizer, a cultura da empresa, essa é a nossa missão, esse é o nosso sonho, é por isso que a gente acorda todos os dias de manhã, só que aqui dentro do meu time é isso daqui que a gente faz. Aqui, por exemplo, no contas a pagar, é erro zero. Esse é nosso valor, erro zero, não admitimos erro. E é sob esses valores que o time vai ser treinado, vai ser preparado, vai ser contratado e assim por diante. Isso foi uma das grandes mudanças que a gente fez no Nubank, que a gente começou a rodar em todos os times e a gente percebeu uma mudança muito drástica, porque a gente percebeu que o comprometimento das pessoas se tornava muito mais forte, a clareza do porquê se tornava mais forte, os valores, a forma como a gente trabalhava transformava. Eu via o comportamento das pessoas mudarem, né? Um exemplo claro assim, o Nubank contratava gente formado em Harvard, MIT, Stanford. Eu era o único que não tinha nada disso. Eu olhava assim pro lado e falava, vou ficar quieto aqui, me esconder um pouco, porque se me descobrirem, vou me demitir, né? Mas quando você contrata só gente com base em currículo e esquece que existe um negócio chamado perfil comportamental, você começa a ter conflito. E tinha conflito. A gente arruma isso pelo perfil comportamental. Então você começa a mixar quem tem dominância com quem não tem dominância. Você não pode ter só líder numa empresa, você tem que ter seguidores. E aí a gente começa a trabalhar a cultura. E aí aquele time começa a ficar mais conciso. E aí o time começa a progredir muito mais, com menos fricção, sabe? Então, uma das grandes mudanças que a gente fez, que eu vi mudar da água para o vinho, foi isso. Estabelecer cultura no nível do time.
E a diversidade, onde entra nisso? Eu não gosto muito da palavra diversidade, por incrível que pareça. Eu gosto da palavra inclusão. Eu acho que essas duas palavras andam juntos, né? Eu tenho algumas experiências que me dizem que o lance é inclusão, né? Não é diversidade. Mas eu acho que essas duas palavras andam junto. Onde a diversidade entra nisso de criar um time que ele tem um olhar mais globalizado, entende melhor as necessidades tanto dos colaboradores quanto dos clientes da empresa? Existiam momentos assim que a gente tava em discussão de produto e de repente uma pessoa falava assim, cara, isso daí não funciona para mim. Aí a gente, como assim não funciona? Todo mundo aqui foda, como é que esse produto não funciona para você? Ele, cara, sou deficiente visual. A solução que vocês fizeram aí não funciona para mim. Deixa eu contar minha história para vocês. Aí o cara conta a história dele e você fala, cara, se eu não tivesse esse cara aqui, eu tinha lançado um produto que não ia atender uma parte relevante da população brasileira. Minoria, mas uma parte relevante. E aí você começa a ter uma preocupação não só em construir uma empresa, você quer construir uma empresa onde você muda o cenário brasileiro. Você dá exemplo. Poxa, será que faz sentido simplesmente a gente colocar a vaga e contrata o primeiro bom que vier? Ou vamos fazer um incentivozinho para melhorar a composição do nosso time e ter mais representantes de diversas histórias diferentes? Porque senão fica todo mundo falando sobre as mesmas coisas e não traz histórias diferentes para o contexto. Então, isso o Nubank fez muito bem. Agora, existiram momentos que isso foi também uma dor muito grande nossa. Porque o Nubank começou a focar muito nisso e isso, invariavelmente, é uma pauta política que pega um espectro E a gente começou a atrair esse público, sabe? E isso se tornou um problema lá dentro. Deixou de ser diversidade e passou a ser tribo. Começou a ser, cara, militantismo. Não sei nem como é que fala isso. Cara, um monte de militante dentro da companhia, sabe? Não pensamos nisso. A gente não imaginava que isso poderia acontecer. E aí chega um episódio muito importante, foi o episódio da Cris Junqueira, que ela foi no Roda Viva, e uma mulher extremamente preparada, super treinada, fala super bem, jogaram uma casca de banana, ela devia estar cansada, falou um negócio que pegaram fora de contexto, jogaram na mídia e destruíram ela. Só que não destruíram ela só externamente, destruíram ela internamente. Ela foi massacrada por dentro. Diversas pessoas dentro da companhia começaram a criticar. O que para mim é um absurdo, porque de tudo que eu vi no Nubank, era uma das empresas que mais tinha grupos. Depois eu explico isso. A gente tem um negócio lá chamado guildas, que são grupos de interesse. E as guildas, elas podem brotar organicamente dentro da companhia. Então, por exemplo, Marcelo, a gente tinha um grupo focado em contratação de mulheres programadoras negras. Olha o long tail, assim, cara. É difícil você achar mulheres programadoras negras de Python, que é a linguagem de programação de ciência de dados. Então eu vejo a gente fazendo isso naquela época e, ao mesmo tempo, eu vejo a galera massacrando ela. Então, às vezes, você tem boa intenção de fazer uma cultura incrível e trazer diversidade, equidade e inclusão, e aí você acaba tropeçando, cara. Então levou um tempo pro Nubank arrumar isso. Eu já não estava lá, mas eu sei que se tornou uma pauta importante de arrumar, porque estava dando problema. Você falou ali dos times, né? Então, eram squads, times pequenos, e você falou que 14%, né? 14% do time é liderança, né? Eu já cometi alguns erros e eu acho que eu ainda continuo cometendo alguns erros, né? Quando o assunto é liderança. Eu tenho uma narrativa que eu falo assim, ó. As pessoas falam do líder nato. Líder nato, né? Eu falo, não existe líder nato. Liderança é uma habilidade que é desenvolvida. Porque ninguém nasce sabendo dar feedback. Ninguém nasce sabendo estabelecer meta. Ninguém nasce sabendo fazer plano. Ninguém nasce sabendo essas coisas, né? Ninguém nasce sabendo fazer avaliação de desempenho. Essas coisas são habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa existência, com o repertório que a gente vai acumulando e com a intenção de desenvolver isso daí, né? Então eu não acredito nesse negócio de líder nato. A liderança é desenvolvida. E muitas vezes a empresa chega e acha que liderança é um cargo, cata um funcionário e fala, agora você é líder. Mas ele não aprendeu a estabelecer meta, não aprendeu a dar feedback, não aprendeu a fazer reunião one-on-one, não aprendeu a fazer avaliação de desempenho, não aprendeu a fazer nem gestão da própria rotina, virou líder, né?
e crescer nessa velocidade, sabendo que 14% das pessoas que trabalham na empresa vão exercer um cargo, como eu disse, liderança não é cargo, né? Uma função de liderança. Como que você olha isso numa pequena e média empresa? Como que ela prepara isso? Como que ela cria uma academia de liderança? Porque você tem que ser uma máquina de formar líderes, né? Não é só de contratar pessoas, né? Você tem que ser uma máquina de formar líderes. Como que você olha isso no dia a dia? Cara, eu gosto muito do que você falou, né? Assim, a gente precisa ter o exemplo dentro de casa. Você precisa ser o primeiro exemplo. Você precisa estar preparado, você precisa saber o que é ser... E eu acho que existe uma diferença entre ser líder e ser gestor, né? Eu fui atleta profissional e eu percebia que em alguns momentos as pessoas se destacavam como líder, porque usualmente era a pessoa que se admirava, era a pessoa que era mais disruptiva, ela testava uma virada diferente, um braço diferente, etc. Mas quando a gente entra no mundo dos negócios, não basta ser só líder. Porque o líder sem método, ele não é efetivo. Você precisa ser um líder gestor. E o gestor é aquela pessoa que tem método. Aí eu entendo que sim, a gente precisa saber preparar essa pessoa. A gente precisa saber formar essa pessoa. Não dá para eu soltar uma pessoa que nunca viveu como líder e jogar ela numa posição e aguardar que ela vai se desabrochar e se transformar como um excelente líder. Não dá. Você está jogando muito dinheiro no lixo, porque você tem muitas pessoas embaixo dessa pessoa, né? Ele precisa entregar resultado. Então, eu acho que o primeiro é, se você não é um bom líder, você tem que trazer alguém que saiba fazer isso para começar a contaminar você em primeiro lugar e depois o restante do seu time. Eu sempre digo assim, a transformação de uma companhia ela é sempre de cima para baixo. E se você é o topo da cadeia, se você é o CEO, você tem que ser o primeiro a ser um excelente gestor. Você tem que saber implantar os seus rituais, você tem que saber implantar o seu modelo de gestão de agenda, é onde você... É o seu dinheiro. A agenda é o seu dinheiro. Se você investe nos lugares errados, você vai ter resultado errado. Não tem a menor dúvida, sem dúvida, sabe? Então, tem que preparar, Marcelo. Tem que fazer o que vocês estão fazendo, tem que fazer o que o G4 está fazendo. A gente precisa preparar os líderes, porque eles que transformam a companhia. Mas tem que começar de cima. Não dá, por exemplo, para eu trazer um time de feras e eu não ser fera. Cara, eu vou aniquilar essa galera não vai conseguir trabalhar comigo. Quantas vezes eu já vi isso, né? Gente que fala assim, cara, tô cansado, já tô rico, já construí uma puta empresa, não tô com mais saco de fazer isso. Vou contratar um time fera embaixo de mim. Aí contrata o time e o cara não sabe tomar as decisões, se envolve no operacional. Ou seja, ele não sabe como é ser gestor. Ele precisa aprender. Então não adianta você trazer uma ferramenta incrível se você não sabe usar a ferramenta. Perfeito. Sabe que uma vez eu tava numa pequena empresa e aí a empresa não tava num momento muito bom, eu fui lá dar uma olhada no que tava acontecendo. E uma das coisas quando eu entro numa empresa por olhar o que tá acontecendo, eu quero ter um tempo com os funcionários. Sensacional. E aí eu vou lá conversar com os funcionários, né? Vou conversar. Sento, uma conversa aparentemente despretensiosa, mas cheia de intenção por trás da conversa, né? E aí uma vez eu fui fazer esse trabalho e eu tava conversando com a pessoa e aí ela pegou e falou assim, ela falou do líder que ela tinha e ela falou assim pra mim, falou, cara, não dá pra trabalhar com um líder que você não admira. Nossa, forte, né? Não dá pra você trabalhar com um líder que você não vai aprender nada com ele. E a pessoa virou, e era uma barista. Olha barista. Pô, não dá pra trabalhar com esse líder, não admiro ele. Não vou aprender nada com ele, né? E aí a gente começa a olhar os problemas que às vezes a empresa tem. O que muitas vezes acontece nas empresas? Você promove a liderança, alguém que ou tem mais tempo de casa, ou é a pessoa que o dono da empresa ele tem mais proximidade, sabe? Né? E a gente é fácil cometer esse erro na loucura do dia a dia, um monte de coisa para fazer. Pô, tô precisando de alguém para coordenar aquela área. Quem é? É aquela pessoa que eu tenho mais proximidade, você põe ela lá. E às vezes até mete família, né? Então, esse ponto é fundamental, porque quando a gente vai olhar o liderado, eu sempre falo que a liderança é uma permissão dada pelo liderado. Né? O cara olha e fala, eu admiro esse cara, confio nele, ele é competente, bora, vou com ele, que com ele eu vou me dar bem, vou aprender, vou crescer. Agora, se a pessoa olha e fala isso... Então, quando você fala assim, a liderança vem de cima, começa lá em cima, tem que começar com a gente. Eu sou um cara que as pessoas vão admirar. Exatamente, é isso aí. Eu sou um cara que vai admirar, eu sou um cara que as pessoas vão aprender comigo. É essa a pergunta, porque se as pessoas não me admirarem, não aprenderem comigo, por que elas vão estar sobre a minha liderança? Não vai funcionar nunca.
É isso aí. E a gente pega assim, por amostragem, né? Hoje eu imagino que você tem uma amostragem absurda do que é o mercado real, né? Eu comecei a ter isso nos últimos anos, eu não tinha isso. Eu comecei a ter quando eu começo a perceber que o padrão se repete, se repete, se repete, se repete. Em todas as empresas, todo mundo tem exatamente o mesmo problema. Não muda. Você pode ser da indústria, você pode ser um médico, qualquer empresa, exatamente os mesmos problemas. Cara, uma empresa precisa ser gerida. Tem método para gerir. A gente precisa saber fazer isso. Independente de qual for o método, cara. O método é o que vai te dar a base para você colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque, obviamente que dá para você continuar trabalhando 18 horas por dia. Mas qual o custo disso? E você quer isso para sua vida? Eu não quero isso para minha vida. Eu quero ter qualidade de vida. Mas ainda quero ter uma empresa. Pô, eu construí a empresa para fazer do meu jeito. Então eu vou fazer do meu jeito. Agora, eu não vou ser refém da minha empresa. Não vou ser refém. Não deveria, né? Não deveria. Comandante, olha só, se você está assistindo esse episódio e você sente que a tua empresa poderia estar crescendo mais do que ela está crescendo, ou você acha que ela não está estruturada do jeito que você gostaria que ela estivesse estruturada, o programa EAG foi feito para resolver esse tipo de problema. A nossa metodologia é baseada em 6 fundamentos empresariais, que é domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração. Com esses 6 fundamentos na tua empresa, ela vai crescer no ritmo que você quer e estruturada da maneira que você quer. Para você fazer um diagnóstico da tua empresa e participar do programa EAG, é só você ou clicar aqui colocar teu celular aqui nesse QR Code que está aparecendo aqui, ou na descrição desse vídeo tem um link, clica lá no link e faça a sua inscrição para participar do programa EAG. Já foram mais de 6.500 donos e donas de pequenas e médias empresas que passaram pelo nosso treinamento e aplicaram a metodologia na sua empresa. E você sabe, para atingir resultado, você precisa de método. Se é método que você está procurando para atingir os seus resultados, não demora não. Vai lá. Ô Marcelo, deixa eu te perguntar um negócio, né? Aí quando a gente fala de crescimento, né? Às vezes a gente olha e vê que as empresas têm problema exatamente porque estão crescendo. Ou isso é uma crença também, né? A velocidade do crescimento pode ser prejudicial para a empresa, assim? Você já viu isso acontecer, você vê isso. E quando isso acontece aí, o que a gente pode fazer para evitar? Que tipo de buraco você já tropeçou nesse processo que você poderia deixar aqui para nós um alerta? Ó, isso aqui pode ser um problema, você resolve desse jeito. Eu acho que tem uma pergunta super importante para a gente fazer desse contexto, que é o seguinte: como é que eu sei que meu time está andando na máxima performance? Como é que eu sei? Essa é uma pergunta muito importante. Empresa, na maioria das suas funções, é arte e não é ciência. Na maioria das suas funções, tá? Quando a gente está falando de arte, se torna muito difícil mensurar. Por exemplo, cara, eu sou programador. Programação é arte. Por incrível que pareça. É lógico, é matemático, é 0 e 1, no fim das contas, é isso que se resume. Mas existem 1000 maneiras de você escrever 0 e 1. Mas eu posso resolver o problema de 1000 maneiras. Então é arte, certo? Então é muito difícil de mensurar. Dá para mensurar? Dá para mensurar. Mas sempre vai gerar efeitos colaterais na hora que você estabelece isso como meta. Porque você gera efeitos colaterais errados. Então, quando a gente entra nessa pergunta, a gente precisa entender que existe um termômetro que é super importante. O termômetro é o caos. A gente transita entre o caos e a ordem o tempo inteiro. Essa intersecção é a intersecção que deveria ser desejada por todo mundo. Chama-se caórdico. Quem cunhou esse termo foi o CEO da Visa, um antigo CEO da Visa. Caórdico? Caórdico. Se você está no caos demais, você está sob risco. Você está começando a dar o passo maior que a perna. Para mim, isso significa o seguinte. É o mercado dizendo para você, olha só. Dentre os processos, os sistemas, o time que você tem, a cultura que você estabeleceu, esgotou. Você não vai conseguir avançar sem avançar no caos. Então, o que você precisa fazer? Arruma o time, melhores processos, implante novos sistemas, para você começar a voltar para o ponto de equilíbrio. Porque se você insiste, você perde clientes, você perde faturamento e você coloca a sua empresa em risco. Por outro lado, se você for uma pessoa obcecada por ordem, você não vai ter caos.
Então você vai começar... Vai muito na ordem. Aí a empresa fica chata, pra você inovar. fica Um marasmo. burocrático demais. Pra você dar um passo, você tem que preencher 3 fichas, tem que pedir 7 bênçãos, tem que rezar Pai Nosso. Não funciona. O caos, ele é fundamental na empresa, mas o caos na medida certa. É aquele caos suficiente pra gente falar assim, cara, eu preciso dar o meu máximo. Se eu não der meu máximo aqui, eu não vou ter estímulo. A empresa fica chata quando você não tem estímulo. O caos, ele traz estímulo. O caos é bom, só que na medida certa. Sabe que a nossa chamada é acabe com o caos na sua empresa, né? A nossa chamada é acabe com o caos na sua empresa. Então, Vamos mudar para diminua o caos. Nós ajudamos. Mas é que uma coisa é marketing, é headline, outra coisa é o como funciona na prática. Então, a nossa chamada é acabe com o caos. Empresa sem caos, a gente chama, né? Legal. Empresa sem caos, acabe com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Essa é a nossa chamada. Mas eu acho que tá certo, Marcelo, porque a galera tá mais no caos que deveria. Isso, elas estão no exagero do caos. E aí, toda vez que eu tenho um estudo de caso, que eu vou conversar com a gente chama de comandante, né? Uhum. Toda vez que a gente vai conversar com o comandante, eu falo, cara, num índice de caos, né, de 1 a 10, né, pensando que 1 é o mínimo caos e 10 é o caos total da tua empresa. Como que você estava antes de fazer o programa? Aí o cara normalmente vai falar 9, 9,5, 10, né? E pensando, agora que você passou pelo programa, qual que é o nível de caos? Eu sempre faço um alerta. Eu não acredito no caos 0. Por que eu não acredito no caos 0, né? Eu acredito que a empresa que está crescendo, ela vai ter um nível de caos dado o crescimento, é a dor do crescimento, né? Crescer dói, a gente fala isso. Crescer traz dinâmicas, eu preciso crescer, eu preciso contratar, eu não acho a pessoa que eu preciso contratar, ou a pessoa chega, não tem experiência que eu preciso esperar essa pessoa desenvolver para rampar, para poder atingir o resultado que eu quero. Então, se a empresa não tem um caos 0, ela está estagnada. Porque é fácil você manter a ordem numa empresa que está estagnada. Você mantém a ordem, status quo, não cresce, não tem inovação. Agora, se você quer crescer, né, não dá para você fazer omelete sem estourar ovo, né? Então, você quer crescer, você vai acelerar, e ao acelerar você vai gerar um caos. O que você não pode é o que você falou. Esse caótico aqui é o equilíbrio. Vou estudar mais sobre a palavra. E ordem. Isso, é o ponto certo, né? É a medida certa. É a medida certa que a gente usa. Olha só, eu coloquei aqui, né? A gente quer falar um pouco de inovação. E uma coisa interessante quando a gente pensa em cultura, e eu acho que o nível de consciência dos empresários brasileiros ainda é baixo para isso. Talvez para você é uma área onde você navega bem e vai fazer até parte da tua linguagem, né? Mas não é a mesma coisa para quem não navega nisso, para quem não está inserido nisso. Então, quando a gente vai falar de inovação, a gente fala você falou de experimentação e você falou orientado a dados. Né? Eu tenho visto cada vez mais, né, estudado cada vez mais, porque onde eu quero chegar, eu não vou chegar com as armas que eu cheguei onde eu cheguei agora. Isso aí. Eu preciso de novas competências. Então, eu tenho dedicado grande parte do meu tempo para estudar isso, né? E tenho trazido isso sempre para as nossas conversas, né, Rogério? A gente tem trazido isso nas nossas conversas, orientado a dados, treinar o time. Não é assim, você virar pro teu time e falar, a partir de agora, porque tem uma frase do Steve Jobs que fala assim, né? Se for por opinião, a que vale é a minha. Mas se você me trouxer o dado, eu respeito os dados. Não adianta você falar isso para as pessoas e falar, me traga dados. A pessoa não vai trazer dado do dia para noite. Deixa eu complementar o que você está falando. Sabe uma coisa interessante, né? Falar isso para você. Você fala, pô, é isso mesmo? Você pode achar até uma bobagem, mas eu acho que para quem está ouvindo pode ser interessante. Neste momento, na nossa empresa, exatamente neste momento, está acontecendo um treinamento de dados. Sabe o que eles estão ensinando? Pegando tela por tela de todos os sistemas que a gente acessa e mostrando como se preenche dados dentro de um padrão que depois, quando a gente for usar o dado, a gente consegue acessar. Mostrando a importância, por incrível que pareça, a importância do preenchimento de dados. Você falou o tempo todo, a gente começa numa base, num pilar. O que adianta a gente falar que a gente precisa de dados se a gente não sabe nem preencher as telas? Nós estamos treinando as pessoas. É assim que se preenche, é assim que coloca o nome, vai acento, não vai acento. Nós estamos nesse nível, ensinando as pessoas a importância desde o comecinho ali, o arroz com feijão. Total, é isso aí.
E aí a gente quer padronizar. Precisa padronizar. Tá bom, só vamos padronizar? Não, a gente vai treinar as pessoas. E a gente tá fazendo treinamento hoje. Tem uma série de 10 treinamentos que a gente programou. E o primeiro é, vamos ensinar o que as pessoas precisam preencher nos dados. Se a recepcionista atender o telefone, ela tiver que preencher no CRM alguma coisa, como ela faz? Como ela acessa? Como ela preenche? Que campo vai? Por que esse campo tá lá? Por que ele é importante? O que a gente faz com ele no futuro? Cara, uma das coisas que eu adoro fazer, né? Quando eu entro para fazer uma transformação numa empresa, eu sempre começo olhando o time, para ver como é que o time está estruturado, porque sem time você não faz nada. Então começa pelo time. Só que quando você entra num ambiente caótico, sem dados, você não sabe onde você tá pisando, cara. A primeira coisa que eu faço é, vamos começar a implantar sistema. Porque sistema, ele não é a principal função dele, mas é uma função importante. Ele te dá grátis indicadores. Na hora que você recebe acesso a indicadores, você começa a entender a dimensão do problema e a partir daí você começa a ter insights. Eu distribuo televisão na empresa inteira. Todo mundo tem que ter sua televisão para chamar de sua. Tem que ser a tua televisão. Tá aqui os meus indicadores, tá aqui os meus dados. Porque não adianta a gente ter dado na empresa se você não usa. Então, todo mundo tem que ter sua televisão. Hoje, mais home office, etc., complica um pouco mais. Mas tem o seu dashboard. Se é home office, tenha seu dashboard. A pessoa bonito ou feio, hein, isso. comandante? Não importa se ele é bonito, se ele é feio, se tá no Excel ou se tá num super sistema hiperfuncional. É mais importante ter do que não ter, certo? Total. Que seja, cara, no papel de pão. Entendeu? O importante é a gente saber onde a gente tá pisando. Porque você chega em discussões... Eu acho que existe um marco importante nas empresas, que é quando as empresas começam a trabalhar orientado a dados. Isso muda a história das empresas. Porque até então a gente está trabalhando com opinião. E a opinião do dono usualmente é a final. Cara, eu que decido. Não é assim que se toma decisão. Não numa empresa que está querendo crescer e sair do patamar que ela está. Na hora que ela começa a se fundamentar em dados, as discussões elas têm fim. Discussão de opinião pode não ter fim. Eu já vi discussões durarem 6 meses. E as duas áreas em pé de guerra porque não chegava num consenso. Resolve como? Traz o dado. Resolveu em 5 minutos. Isso é um caso real. Uma reunião de conselho, C-level de uma empresa enorme. Então você pega e fala assim, a empresa é enorme. Não, não tá, cara. Muitas vezes a gente não usa os princípios básicos que nós mesmos acreditamos, sabe? Casa de ferreiro tem que ser de aspa. Tem que ser de acho que a gente tem que ter essa humildade, porque humildade é um princípio da nossa empresa. A gente tem que ter humildade de saber onde a gente tá errando para poder corrigir. Então na grande acontece, na nossa acontece. Se a gente tiver humildade, olhar para isso e tomar conta dessas situações, a gente tem a oportunidade de resolver. A gente tem que estar com a mente aberta para olhar para isso. Cara, eu acho que o pior é aquela pessoa, cara, que ela se fechou pro mundo. Quando a gente se fecha pro mundo, cara, acabou ali. Você não vai progredir mais. Em algum momento da sua vida, você vai ter que ter uma dor suficiente pra você falar assim, cara, eu não sei de tudo. Cada pessoa que passa na minha vida, inclusive todas as que estão na sua empresa, são as pessoas mais importantes para impactar seu negócio. Você só precisa escutar. E você precisa preparar as pessoas. Todo mundo ali é potencial. O grande problema é que a gente está condicionado a trabalhar como a gente sempre trabalhou, que é centrado em mim. Agora, você trouxe um estagiário, ele tem muito valor, ele vai pensar diferente, ele vai desafiar, só que você precisa preparar ele para ele te desafiar. Porque se você não instruir que tipo de coisa ele pode trazer, em que momento a empresa vive, para onde a gente está apontando, qual que é o nosso foco, qual que é a nossa prioridade, ele vai trazer só besteira. Então é o que usualmente todo mundo faz. Pô, estagiário só fala besteira. Vai rodar aí, menino, vai aprender. Agora não. Vem cá, fulano. Você vai participar de todas as reuniões. Você vai entender qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso plano de negócio, para onde a gente está indo. É nisso que a gente está focando. Não é isso que a gente está querendo fazer. Bota ele no contexto, para ele ser útil. Senão ele não vai conseguir ser útil. Um estagiário sem contexto, ele não vai nem poder estagiar, né? Como que ele vai te ajudar? Aí fica com coisa básica. Pô, pega a planilha ali, faz coisas muito operacionais, muito chatas. Não faz sentido. A gente precisa saber preparar pessoas para serem grandes dentro da companhia, independente da posição que tá. Marcelo, você tem um passo a passo. Você entra na empresa, a empresa tá caótica.
né? Tá caótica, sabe? As pessoas perdidas, as coisas não acontecem, o resultado não vem, estão apagando incêndio, estão correndo atrás do rabo. Qual que é o passo a passo que você hoje, com base na tua experiência, você olha e você fala assim, começa por aqui, né? Como que você olha para isso? Cara, você olha para o time, mas enfim, você olha para o que mais? Os olha 5 passos do Marcelo Toledo. Primeiro eu olho para o financeiro, né? A primeira coisa eu olho para o financeiro. É muito difícil você não ter dados no financeiro. Quase todas as empresas têm um financeiro. Pode estar... O mínimo que tiver, mas tem. O mínimo que tiver já ajuda, porque eu preciso entender relação de receita, eu preciso entender unit economics, né? Como que se dá a relação de margem daquele negócio de todos os produtos. Eu preciso entender a força de cada um deles, quanto representa. Eu preciso entender risco, eu preciso entender se aquela empresa tem um cliente que representa 90% da receita. Tudo isso faz muita diferença na estratégia que eu vou estabelecer dali em diante. A gente precisa ter muita clareza que uma empresa só tem um objetivo, dar lucro. Acabou. E gerar caixa. Ponto final. Com base nisso, eu preciso entender onde eu preciso arrumar. Então, quando eu pego e falo assim que eu olho o time, obviamente que eu olho o time para fazer uma transformação, mas às vezes a transformação não precisa vir pelo time, tá? Então, financeiro em primeiro lugar, para eu ter clareza do que está acontecendo ali, quais problemas a gente tem. Se a gente tem problema de margem de produto, se a gente tem problema de entrada de novas receitas, faturamento, é nisso que eu vou focar. Então, eu vou pegar o time de vendas e vou trabalhar para a gente arrumar essa questão em si. Vamos levar em consideração que a gente tem uma empresa muito ferrada. Olhei o financeiro, entendi todos os problemas dela, estabeleci prioridade para cada uma delas. Segundo passo que eu vou olhar é organograma. E organograma, galera, para quem está escutando a gente, é uma ferramenta antiga para um caralho. Mas a única coisa que para mim tem muito valor é a relação líder-liderado. Eu quero olhar cada uma dos galhozinhos da empresa e entender onde tem coisa feia. Coisa feia é assim, é um líder com 30 pessoas. Esse líder ele não vai conseguir trabalhar. Então eu preciso arrumar isso. Mas eu começo por cima, como eu falei. Então eu vejo, meus C-levels estão estruturados? Então, preciso mudar alguém? Mudo quem eu preciso mudar. E eles, consequentemente, mudarão seus times até chegar na base da empresa. É assim que eu começo. Segundo, eu preciso garantir que eu entendo operacionalmente o que está girando ali de problema. Então eu vou implantar sistemas, para esses sistemas me darem indicadores, para eu estabelecer os rituais que permitam que as pessoas trabalhem com esses indicadores, e aí sim eles se tornem independentes com aqueles dados. Aí eu estou conseguindo fazer com que o time está andando, trabalhando com aquelas informações. Em paralelo a isso, eu estou criando um modelo de gestão. Você ia perguntar alguma coisa? Sim. Só para a gente não pecar pela omissão, tá? Quando você fala assim, eu vou implementar sistemas para que os sistemas me deem indicador, para que eu crie os rituais, tá? É importante a gente trazer isso aqui para uma linguagem um pouquinho mais simples, tá, né? Porque o que eu entendo disso, dos rituais? Então, por exemplo, a gente tem alguns rituais. Então, eu chego de manhã no comercial, o Rogério chega, né? Eu tô falando como empresa, né? Uhum. Não como o Marcelo. O Rogério chega de manhã na empresa, ele vai lá, ele baixa o HubSpot, ele olha e fala, tenho tantos agendamentos, tenho tantos follow-ups. Se você abrir meu computador ali, eu nem baixo. Já tá ali. Já abre. É o screensaver. É o screensaver, né? É isso mesmo. Então, a gente tem o dado. Então, ele entra lá e fala, pô, eu sei que hoje tem tantas agendas, eu sei que tem tantos follow-ups para fazer, eu sei que tem tantas propostas enviadas que não foram fechadas, né? Eu sei quantos leads eu gerei ontem e quantas agendas eu preciso terminar até o final da semana. Então, o Rogério, mediante essa informação, ele chega de manhã, vai no gestor comercial e pum, né? E ele faz isso de manhã, ele faz isso à tarde, ele faz isso no final do dia. Então, isso para quando você faz isso no sonho, não? Faz dormindo, isso para mim é ritual, né? Porque às vezes você fala assim, criar os rituais, a pessoa não enfim. Eu entendi, né? Onde você quer chegar. Você entendeu? A diferença do ritual de gestão para aqueles rituais que a gente ensina, do tipo grito de guerra, os rituais que eu falo aqui... As reuniões semanais é um ritual de gestão, por exemplo. Entendi. Os rituais que eu falo aqui, ele tem muito mais relação com o modelo de gestão. Eu acho que todo líder, ele precisa construir um modelo de gestão dele. E o modelo de gestão, ele é sempre a relação entre o líder
e o seu liderado. E no seu caso, eu imagino que você deva ter um time que fica ali embaixo de você e você tem uma relação com cada uma das pessoas que você trabalha. Esse é o seu modelo de gestão com cada um deles. É a frequência que você se encontra com eles, os indicadores que você acompanha, os relatórios que você gosta de olhar. Só que o seu tempo é limitado, Rogério. A gente não pode falar com todo mundo o tempo inteiro. Todo, não dá. Então, o nosso trabalho como líder é dizer não. Olha como assim, parece clichê, mas nosso trabalho é dizer não. No sentido de que eu não posso conversar com você toda semana, porque não cabe na minha agenda. Ó a produção olhando feio pra mim lá. Eu tenho que falar não, maluco. Então pense o seguinte, se eu estabeleci que a minha prioridade de transformação vai vir de vendas, a minha frequência de acompanhamento dessa área, ela vai ser semanal, certo? Aí, eu vou entrar num outro detalhe daqui a pouco para não confundir muita cabeça. Então, o que eu tô falando de rituais aqui são rituais de gestão. O ritual de gestão, ele normalmente, no nível estratégico, ele é acompanhamento de resultados. É o que você quer olhar de dados e com qual frequência você quer olhar esses dados. Esse é o estratégico. Tem problema nós que estamos no estratégico irmos para o operacional? Não tem problema. Desde que a gente entenda que essa é a melhor alocação do nosso tempo. Essa é a coisa mais importante. Tem problema aí para o operacional? Não tem, desde que eu tenha consciência disso. O que eu vejo no mercado é que as pessoas são obrigadas a estar no operacional. Não é porque elas querem. Elas não sabem e elas são obrigadas. Porque senão as coisas não andam. É aquele negócio assim, pô, se eu não tô perto, as coisas não saem. Isso não funciona, porque significa que você não criou processos, você não está fazendo gestão. Você acompanha uma vez por semana, ele acompanha em tempo real. Vocês que trabalham com marketing digital, para mim, é relatório de hora em hora, por produto. Quanto que está chegando de lead, quanto que a gente investiu em marketing, quanto que está vindo de resultado, qual o ROAS dessa brincadeira, qual que está a relação. Hora a hora, quero estar vendo o gráfico. Por quê? Porque eu preciso buscar. Se eu não bati a meta da hora, eu tenho que buscar na hora seguinte. Na próxima hora. Você vai estar olhando na semana. Se a semana não bateu para você, você vai estar fazendo as intervenções como gestor para essas intervenções recuperarem o resultado do mês. Esta reunião que você está falando da semana é um ritual muito forte para nós. E a gente ensina isso também. A gente chama de radar. Que é o radar semanal. A gente tá sempre olhando pro radar. Igual voar, navegar, dirigir. Tem um radar, né? Você tá ali olhando pro mapa e tal. Então a gente olha para esse mapa semanal. É o apelido que a gente deu para essa reunião, né? Muito legal. Eu digo assim, ó. A gente sempre segmenta uma empresa entre visão estratégica, tática e operacional, né? Cada um dessas camadas deve ter uma profundidade diferente. Então, no fim das contas, quando você está vendo um dado na camada estratégica, você está vendo um sumário daquilo ali. Um sumário que te represente o máximo possível de tudo aquilo que é importante para você como gestor ver. E na medida que a gente vai aprofundando para as camadas seguintes, eu vou tendo mais e mais contexto. O segundo fator que muda é a frequência que se acompanha. Então, se a gente acompanha semanalmente, você está mais próximo, significa que aquilo é mais importante. Provavelmente você está querendo fazer alguma intervenção, ou é uma área muito importante para você. Por outro lado, existem áreas que elas não têm valor estratégico para você acompanhar uma vez por semana. Por exemplo, na Clivo, a gente faz o acompanhamento estratégico financeiro uma vez por mês. E por que eu faço uma vez por mês? Porque está tão redondinho o financeiro. Eu tenho os indicadores na vírgula, camada de aprovação. A governança tá beleza. Uma vez por mês eu sento, eu olho todos os meus indicadores, eu vejo os resultados. Usualmente eu não faço intervenção nenhuma porque tá tudo certo. E acabou. E o gestor ele pode se dar o luxo, inclusive, de não querer acompanhar de forma síncrona, porque síncrona é estamos aqui juntos ao mesmo tempo. A palavra da vez agora é o assíncrono. O assíncrono é você prepara o relatório e eu vejo quando eu posso ver. E eu te dou o feedback. Que quando você começa a pegar a empresa, por exemplo, a Amazon, ela tem uma cultura que eu adoro, que é a cultura de reunião com six-pager. Primeira pergunta. Quem disse que reunião precisa durar 1 hora? Reunião pode durar 15 minutos. Reunião pode durar 30 minutos. Então vamos economizar, galera.
Existem tipos e tipos de reunião. Se eu sento aqui para fazer uma reunião com vocês dois e eu começo a apresentar um slide, no segundo slide vocês já vão ter dúvida. Só que eu respondi no sexto slide. Quebrou a reunião. A gente está fazendo a reunião de forma errada. Reunião certa é aquela que eu coloco todo mundo na mesma página, todo mundo tem clareza do porquê que a gente está aqui e no final a gente toma as decisões que a gente precisa tomar. O Six Pager é uma metodologia da Amazon, pública, que tem 6 passos que você segue para preparar um documento para essa reunião. Nem tudo precisa de reunião. Jogou lá no Slack, na sua ferramenta de comunicação corporativa. Galera, comenta aí. Estamos lançando um novo produto. Isso acontecia demais no Nubank. Galera, estamos lançando uma nova funcionalidade. A gente vai fazer uma mudança no Slack? No Slack. No Slack. Cara, a gente preparava um documento chamado FAQ, que é parecido com o Six Pager. O FAQ é uma especificação do que você está querendo fazer. Só que FAQ é Frequently Asked Questions. Então eu estou pedindo para as pessoas fazerem perguntas. Isso, e aquilo outro, e etc. Com base em todo esse feedback que eu recebi, eu vou lá, faço os ajustes. Galera, obrigado por todo o feedback. Não fiz uma reunião. Todo mundo está sabendo da alteração que eu estou fazendo no produto. Todo mundo participou. Agora, uma coisa muito importante, precisa ter deadline. Preciso que os comentários sejam feitos até a data tal. Senão, você não cria a escassez, a urgência, né? E você começa a ter uma empresa que funciona muito mais assíncrona do que síncrona. Empresa que se vicia em trabalho síncrono, ela se vicia num trabalho que não numa forma de trabalho que não necessariamente é a mais eficiente. Eu sou viciado em síncrono. Você é viciado em síncrono? Eu sou viciado em síncrono. Só para o comandante que está ouvindo aí, síncrono é quando está acontecendo em tempo real. Aqui a gente está numa comunicação síncrona, né? Assíncrona é quando ela não acontece necessariamente em tempo real. Eu mando uma mensagem para você no WhatsApp e você me responde no teu tempo. Você pode me responder daqui 5 horas ou no dia seguinte. Isso é assíncrono, né? Então, o síncrono está acontecendo em tempo real. Assíncrono é quando ela acontece num fluxo diferente. A gente é muito assíncrono. Por ser presencial... A gente é de uma cultura presencial, né? Síncrono, né? Síncrono. Presencial síncrono. Então... O que facilita muito a construção de cultura. Isso, facilita muito. Então, a gente é muito síncrono. Eu ainda tenho dificuldade... Por exemplo, quando eu tenho um problema, eu ligo. Uhum. Né? E hoje as pessoas não atendem mais telefone. É verdade. Eu tenho dificuldade com as pessoas que não atendem o telefone, sabe? Eu não atendo mais. Ninguém atende mais. Minha filha não me atende. Eu ligo pra ela, não atende o telefone. Ela me liga, eu posso estar na reunião, o que for. Minha filha me ligou, cata o telefone e atendo minha filha. Pra ela estar me ligando, tá acontecendo alguma coisa. O que acontece se não atender, Malu? Mas eu ligo pra minha filha, ela não atende. Cara, perdeu esse jogo já. Eu sou quadrado, cara. Eu sou tão síncrono que eu prefiro não pedir um relatório. A gente já constrói as coisas de uma forma, do jeito que eu quero saber, porque eu entro, às vezes o Marcelo falou, você vai na Hub, eu vou na Hub, eu vou nos endereços onde estão. Então, se eu quero saber do financeiro, às vezes eu pergunto para entender contexto, mas eu entro no SAP, eu entro na Hub, eu analiso o relatório que está lá à disposição. E se tiver dúvida, eu pergunto. E se eu tentar ligar e não conseguir falar, cara, eu saio da mesa, vou lá no lugar. Vai lá. E tô no meio da galera, porque eu quero saber na hora. É um defeito isso, cara. Pô, mas veja assim, o Thales é um grande defensor do presencial, né? E eu já entendo que é um caminho inevitável. É um caminho inevitável. Porque na hora que você começa a trazer talentos um pouco maiores... Você começa a se abrir para o mundo, você começa a ter outras possibilidades, só que tem outros efeitos colaterais. Porque, por exemplo, por que cria-se uma companhia para trabalhar assíncrono que escreve muito? Porque, cara, você pode estar aqui no Brasil agora, mas tem um outro que está na Finlândia. A gente não vai conseguir tão facilmente toda hora estar junto. Então, se a gente não aprender a fazer isso... Agora, é a pergunta que todo mundo fala. Pô, home office funciona? Cara, a gente tá aprendendo. A gente não sabia nem trabalhar presencialmente ainda. Quanto mais trabalhar home office, sabe? Agora, pega uma empresa como, por exemplo, o GitLab, né? Uma empresa de tecnologia, um produto de tecnologia. E eles são 100% home office desde que nasceram. Você entra no deck de cultura deles que é público, cara, você vê exatamente o que eles se preocupam, como é que você faz as coisas, como é que você toma a decisão e etc. Porque é a cultura de uma empresa que tem gente no mundo inteiro trabalhando em horários completamente loucos. A empresa é 24 horas, só que não todo mundo ao mesmo tempo. Entende? Então, assim, eu acho que é muito mais fácil trabalhar presencial. Se der para fazer a transformação presencial, faça. Porque já é difícil demais. Quanto mais você tem uma empresa que é presencial e virtual ao mesmo tempo, cara, aí a complexidade aumenta muito mais.
Eu acho que não tem o certo ou não tem errado, mas tem aquilo com o qual você se adapta, né? Então tem pessoas que se adaptam. Eu tenho um amigo que ele trabalha de maneira remota com muita facilidade, produz muito. Os horários dele são horários contraintuitivos. Ele começa a trabalhar às 5 da manhã. Sim, Na cabeça dele, ele fala assim: quando as pessoas estão acordando, eu já produzi um montão, tô na frente dos outros. Ele trabalha das 5 da manhã até as 11 e ele volta a trabalhar às 4. E ele trabalha das 4 até as 8 da noite. Que louco. Nesse intervalo de 11 horas, ele leva o filho pra escola, né? Ele curte a academia dele, vai pra academia de tarde, né? A não ser que ele tenha uma agenda, ele vai pra academia à tarde, né? E aí ele trabalha a agenda dele e ele trabalha muito bem de maneira remota. Como ele é um executivo de contas, é lógico que ele tem os touch points com os clientes, as reuniões que ele faz, né? Mas ele funciona muito bem dessa maneira, né? Eu não sei se eu funciono muito bem dessa maneira. Cara, o que eu digo é assim, cara. A gente decidiu ser empresário porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, então tem que fazer do nosso jeito. Eu tô com vergonha de vocês aqui. Meu, eu gosto de chegar cedo pra receber as pessoas, cara. É mesmo? Você acredita, cara? Eu chego cedo. Foi bem treinado, hein, Marcelo? Eu gosto de receber as pessoas. Eu gosto de ver as pessoas chegando, aquele clá da cozinha. Normalmente eu encontro a Maria, que a Maria abre o escritório e começa a fazer a limpeza pro pessoal chegar. Legal. Eu encontro a Maria, aí as pessoas vão chegando. Geralmente eu chego e vou recebendo. Eu curto esse primeiro momento. É o assim. seu ritual. Eu tenho esse ritual. Mas às vezes eu fico com vergonha, porque, parece que só eu gosto de fazer essas coisas, né? Cara, eu acho que tem que ser o que o Marcelo falou, cara. Você tem que ter o que funciona pra você, cara. É o seu diferencial, você vai fazer isso melhor que ninguém, sabe? Porque a gente olha para muitas coisas que são expostas ali que a gente sabe que não funciona tão bem assim. Que é só vitrine, sabe? O pessoal pega e fala assim, e isso é uma das coisas que eu mais ensino para os meus alunos. Eu falo, galera, tudo que eu tô ensinando aqui é teoria. Tenham uma única certeza na vida de vocês. Tudo que eu tô ensinando de processo, de indicador, de método, de ritual, de cultura, vai dar errado. Só tenha essa certeza na vida de vocês. Vai dar errado porque é difícil fazer transformação. E isso é transformação. Agora, vai dar errado porque é o meio, não o fim. Você vai insistir, você vai descobrir os problemas, você vai aparando as arestas e uma hora vai dar certo, e uma hora vai funcionar. Então, se tá funcionando para você, cara, show! O problema é quando você tem aquela empresa que o cara é refém da empresa, o empresário é refém da empresa, ele não gosta do que ele faz, mas se ele não fizer, a empresa não anda. Então, ele é refém. Ele não sabe como fazer. Então, dá um método. Cara, tá aqui, método, né? Toma um método. Se salva, meu irmão. Vai botar a cabeça no travesseiro dormir, vai pegar seu dinheiro, vai curtir seu barco, vai curtir sua família, vai pra academia. Dá pra fazer isso. O empresário... como é que eu aloco meu tempo, né? Eu tenho 30% do meu tempo, em média, bloqueado na agenda. E isso é meus rituais com os meus liderados diretos, então meus one-on-ones, tá fixo na agenda, não sai da minha agenda. E todos os meus rituais da empresa e de modelo de gestão. Então, all hands com a empresa, tá fixo na minha agenda recorrente. Todos os rituais que eu tenho com cada um dos times que eu trabalho, fixo na agenda e recorrente. Isso ocupa em torno de 30% do meu tempo. O que eu faço com os outros 70% é da minha conta. Se eu for curtir com meu filho e for curtir meu barco, eu tenho esse direito. Minha empresa não será impactada por isso. Mas o meu tempo é visto como dinheiro. Se eu invisto meu tempo nesse tipo de coisa, não vai ter retorno, que é gasto. Se eu invisto meu tempo na coisa mais importante que tem na minha empresa e isso vai puxar a barra dela para cima, acabou, meu irmão, porque o resultado vai vir. O resultado vem com força. Então, nosso tempo enxergado como dinheiro, como investimento para eu colocar onde eu quero ter. Empresário que está ocupado o tempo inteiro não tem tempo para crescer. A gente precisa ter tempo volátil para eu falar, agora eu vou focar e vou colocar esse tempo nisso aqui, porque essa é a coisa mais importante da minha empresa. Isso vai fazer minha empresa crescer. Cara, parece um cavalo selado. Você não pode montar porque você está afundado no operacional, irmão. Você está afundado no operacional. Agora, se eu estou alocando meu tempo, fazendo uma transformação, estou preparando um novo time, estou contratando um novo C-Level, um cara que vai transformar a minha empresa, aparece um possível M&A aqui, vai tomar 1 ano da minha vida. Eu posso largar isso e focar lá. Porque os 70% do meu tempo é eu
fazendo uma influência em alguém que vai mudar meu negócio. Porque eu não posso fazer a transformação sozinho. Toda transformação que eu faço tem que ter time. Então existe um responsável pelo time. É aquele líder. Se eu sair, ele continua. E não significa que eu vou me afastar 100%. Eu só estava ali para dar o apoio, para ajudar, para tirar os bloqueios da frente, para iluminar o caminho. Apareceu outra oportunidade, eu tenho que ter essa habilidade de virar para o lado e pegar essa oportunidade. E também tem que tomar cuidado. Porque é o seguinte, ó. Muitas vezes a gente acaba tendo uma cultura de escassez. A gente vai estar sempre navegando, né? Entre maré alta e maré baixa, né? Não tem jeito. Maré assim, a maré sobe e desce, né? A gente, empresarialmente falando, está sempre navegando entre a maré alta e a maré baixa. E por que é importante a gente tomar cuidado, né? De escolher qual é o cavalo selado? Porque a gente cresceu ouvindo, pelo menos eu cresci ouvindo, né, que cavalo selado só passa uma vez. Né? E que a oportunidade só passa uma vez na vida. A gente cresceu ouvindo isso, pensamento de escassez. Hoje, como eu olho o mundo, eu olho diferente. A gente cresceu ouvindo, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Hoje eu olho o mundo diferente. É assim, ó, toda hora vai passar um cavalo selado. Eu também acho. O problema não é se vai passar um cavalo selado ou se ele não vai passar. O problema é qual você vai subir. Não dá pra subir em todos. Né? Então a gente tem que fazer a escolha, né? Igual você falou, pô, tem que falar não. Né? E aí eu, olhei, é esse o cavalo selado? É esse. Aí você sobe nele e vai naquele. Qual que é o problema? Passa um cavalo selado, você sobe nele, mas passa outro, você olha pro outro e fala assim, mas aquele tá mais bonito do que o que eu subi, né? E às vezes eu me vejo fazendo isso. Né? Eu me vejo fazendo isso. Subindo um cavalo, tô indo ali, passa outro. Eu quero subir no outro também. Né? E aí não dá, né? Eu percebo que as oportunidades vão melhorando com o tempo. Se você tem paciência, as oportunidades vão melhorando. Vão surgindo mais oportunidades. Você fala, cara, tá melhorando. Porque você ignora as piores, né? Então você vê uma é boa. Aí vem umas 3 ruins, mas daqui a pouco vem outra melhor. Você fala, caramba, será que melhora mais do que isso? E melhora. Agora é isso que você falou, cara. Na hora que você se comprometeu em com uma... Cara, vai e entrega. Seja inteligente, obviamente. Você não vai ficar dando murro em ponta de faca. Mas quando você se compromete com uma missão, cara, vai até o fim. Faz esse negócio se tornar realidade. É aquele negócio assim, cara, pô, todo mundo que começa a digitalizar a empresa, porque entende que esse é o caminho necessário para progredir, fala assim, pô, vou colocar um CRM. E aí, usualmente, o time não usa o CRM. Quem vem do digital é mais fácil porque é tudo integrado, né? Mas quando você tem um vendedor que ele precisa entrar no CRM e ele cadastrar, cara, ele não cadastra. Mas ele não cadastra porque o gestor não cobra em cima do CRM. Meu ritual de gestão para um time de vendas é, entramos na reunião, acesso CRM. CRM, meu irmão. Fulano de tal, não preencheu? Vamos pro próximo. Terminou a reunião? Vou chamar esse cara e vou falar, deixa eu te contar uma coisa. CRM... pré-requisito nessa empresa. Se você não preencher o CRM, na próxima reunião você não participa. Se você tiver reincidência, você não vai estar mais na empresa. Por quê? Eu estou fazendo uma transformação na companhia e esse cara está me atrapalhando na transformação. Ele pode ser o melhor vendedor da empresa, ele está ferrando a minha transformação. E aí conectar com o negócio que você tinha falado, Marcelo, que é cultura para mim, é o que a gente tolera. Se você tem intenção de ter uma cultura do jeito que você sempre sonhou, você precisa estar preparado para fazer sacrifícios. E quando eu falo sacrifício, não é trabalhar mais que os outros, é sacrifício mesmo. Você precisa demitir as pessoas. Tem gente que tem medo de demitir, porque fala, ai, mas fulano tá comigo há 300 anos e me ajudou a construir a empresa. Meu irmão, se você já deu 1 milhão de feedbacks e essa pessoa não muda e ela continua sendo um crítico dentro da sua companhia e jogando contra o que você quer fazer, como assim? Tá valendo a pena? Sabe? E aí, você nunca vai ter a cultura que você quer. A partir do momento que você entender que a cultura que você sonha, ela vai passar por sacrifícios, você vai conseguir chegar lá. Porque você vai entender que em alguns momentos você vai ter que tirar algumas pessoas. Cultura gera. A cultura que você sonha vai passar por sacrifícios.
Comandante, quer ter mais clareza da sua empresa, entender quais são os obstáculos que você tem pela frente e como superá-los? O EAG preparou para você uma coisa exclusiva. A gente tem aqui um diagnóstico completo e gratuito. É só você clicar aqui no segundo link desse episódio e agendar uma sessão com um dos nossos especialistas. E aí lá você vai receber o seu diagnóstico completo com os planos de ação que você tem que fazer para superar esses obstáculos. Tô esperando você lá. Infelizmente, eu vou ser o portador da má notícia aqui. A gente tá chegando no final. Eu tinha uma história pra contar de CRM aqui, mas vai ficar pra outra. Vamos gravar outra. Eu tinha outras perguntas pra fazer sobre experimentação, mas eu sou o portador da má notícia. Comandante, perdoa. Ó, o Marcelo já me prometeu aqui que ele grava outro com a gente traz ele. Vamos falar de mais coisas. Pô, foi maravilhoso gravar Fazemos isso aqui. parte 2. Vou lá pra Floripa pra gravar com vocês. Pô, vamos lá. Bora. Mas a gente tem um ritual aqui pra finalizar, que é a gente deixa um comando. O que é o comando? É uma sacada. A gente tem um apelidinho pra tudo. A gente vai deixar uma sacada pro cara importante aqui. Então, o Marcelo começa, eu falo, aí você pensa em uma aqui pra deixar. Eu anotei algumas coisas aqui. Olha, eu fui anotando um montão de coisa aqui e... Vamos achar, eu não coloquei as estrelinhas, né? A transformação da companhia começa de cima para baixo, tá? Gestor é uma pessoa que tem método. O organograma, ele mostra a relação entre líder e liderado. Gostei do lance da reunião do Six Pager. Eu não conhecia essa ferramenta, né? Quem disse que uma reunião precisa durar 1 hora? Né? Ela pode durar menos que isso. Ela pode durar 5 minutos, já resolve. Muitas vezes. Né? E a cultura que você sonha vai passar por sacrifícios. Tá bom, né? Muito bom. Teve um negócio que o Marcelo falou aqui que foi legal. O Marcelo Toledo. Gestor é o mínimo para o máximo de resultado. É isso. Muito bom. Cara, é mais do que o Pareto, né? Se a relação, obviamente, assim, na hora que esse assunto chama-se Span of Control. Esse é o tema da literatura em gestão, chama-se Span of Control. Quando você pesquisa sobre Span of Control, que é a amplitude de controle, qual que é a amplitude de controle daquele líder, que é o número de pessoas que tem embaixo dele, você vai ver que Span of Control fala de 15, fala de 20, fala de 8. Tem uma infinidade. Por quê, cara? É arte, não é ciência. Entende? Então, eu já tive 35 diretos comigo, consciente de que aquilo era transitório. Porque não dá pra ser um bom gestor com 35 pessoas. Como você vai fazer o one-on-one? Não tem como. 35 one-on-ones, um por dia. O pior foi eu fazer avaliação de performance desses 35 e mais as pessoas que tinham embaixo deles, cara. Foi um caos da minha vida, sabe? Então pensa, você vai fazer uma avaliação de desempenho. Primeiro que você precisa de 1 hora se preparando para a avaliação. Não 1 hora, você tem todo o período de desempenho que você se prepara para aquilo, né? Pois é. Porque a avaliação de desempenho não acontece no dia da avaliação de desempenho, ela acontece durante, né? É um filme, não uma fotografia. Mas mesmo assim, a hora da avaliação de desempenho você tem que parar e você precisa se preparar. Pelo menos 1 hora. Aí, preparou 1 hora, você vai sentar com a pessoa 2 horas. Né? 2 horas, às vezes vai mais que 2. 3 horas. 35 avaliações de desempenho, se você fizer 2 por dia, são 20 horas. Dias. Ninguém tem os 20 dias livres só para né, fazer a avaliação de desempenho. Pouco, né? É muita coisa, muita coisa. É isso. E se as pessoas quiserem te achar, Marcelo, como que te encontra nas redes? Qual foi o comando do Marcelo? Meu comando, cara, gostei muito da cultura de vocês, de criarem nomes para as coisas e ter essas piadas internas, isso eu acho que é muito legal. Cultura compreende isso, né? Quando a gente vai no dicionário e vê cultura, cara, compreende tudo, inclusive o idioma. Então isso é o idioma de vocês, gostei muito. Outra coisa que eu gostei muito foi a analogia da pasta rosa. E se destacar, né? É importante a gente saber se destacar, olhar para a imagem que a gente passa e como que a gente pode se diferenciar. Em tudo na vida isso é fundamental, né? Então, gostei desses 2 comandos. Pasta rosa... É inovação, porque a inovação não é criar o iPhone somente, né? A gente usar a pasta rosa foi uma inovação num processo ali que facilitou a vida, né? E olha que paralelo legal, né, cara? Muitas vezes, quando a gente começa a fazer algo diferente, a gente é criticado pra caramba. Pois é. Só que depois a gente vira gênio.
Então a gente tem que ter convicção de que o que a gente acredita, a gente precisa seguir com o nosso coração, cara. Porque uma hora a genialidade vai ser recompensada. Muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar o que você está vendo lá no horizonte. Só que você, se tiver convicção, se está conectado com o seu propósito, se você acredita nisso, cara, uma hora as pessoas vão entender. Se você é um cara diferente, não dá para todo mundo ver o que você vê. É isso aí, perfeito. Uau. E como que as pessoas te acham, Marcelo? Basicamente no Instagram, ali acho que é o ponto de partida, @Marcelo Toledo. Tudo junto? Tudo junto. Boa. Que legal. E pra você, comandante, ó, não deixa de curtir, comentar e compartilhar pra gente saber que você gostou disso aqui, trazer mais coisa assim. Marcelo Toledo já se comprometeu a gravar a parte 2 com a gente em Florianópolis. Opa. Tomara que esteja sol. Só vou se eu for passear de barco, né? Hoje eu tô sem barco, mas a gente dá Brincadeira, olha não, a gente aluga, é muito fácil, é muito fácil. Show de bola, vamos passear Valeu, de barco comandante. então. Valeu. Então é isso aí, comandante, valeu. Até mais.